O cheiro da graça. Marcos sempre teve um olfato apurado. Desde criança ele se lembrava dos cheiros da casa da vovó, o pão quente saindo do forno, o café coado no pano, a terra molhada depois da chuva. Mas há 6 meses tudo havia mudado. Um acidente de carro, uma batida forte na cabeça e de repente, o mundo de Marcos passou a cheirar a podridão. Tudo, a comida, a água, o ar, até o próprio corpo, exalava um odor de carne estragada, de mofo, de algo queimado. Os médicos chamaram isso de parosmia, um distúrbio em que o cérebro distorce os cheiros. Não tem cura, disseram. Você vai ter que aprender a conviver com isso. A vida de Marcos desmoronou. Ele perdeu o apetite, emagreceu 15 quilos. Não conseguia mais trabalhar como padeiro, profissão que amava porque o cheiro da farinha e do fermento o enojava. A esposa, Ana, tentava esconder a preocupação, mas ele via o desespero nos olhos dela. Os filhos, Lucas e Sofia, de 8 e 5 anos, perguntavam por que o papai não comia mais, porque não os abraçava como antes. Cheira mal, filho, ele respondia, afastando-se. Até o cheiro do cabelo deles o revoltava. Uma noite, depois de mais uma refeição jogada no lixo, Marcos sentou na varanda e chorou. Não era só o cheiro. Era a vergonha, a sensação de estar se afastando de tudo que amava. Foi então que lembrou da irmã de Ana, Teresa, que há anos frequentava a congregação cristã no Brasil. Lá eles oram Marcos, ela havia dito certa vez. E Deus ouve. Naquele momento, ele não tinha mais para onde ir. No domingo seguinte, Marcos entrou pela primeira vez em uma sala da CCB. O prédio era simples, sem luxo, com paredes brancas e bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e blusas discretas, os homens de camisa social e calça comprida. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando um hino que Marcos não conhecia, mas que o tocou profundamente. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. O som era puro, sincero, como se cada palavra viesse do coração. Um ancião, homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião. Ele leu um trecho da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Marcos sentou-se no fundo, envergonhado, tentando não chamar atenção. Mas quando chegou o momento das orações, algo dentro dele estremeceu. Os irmãos se ajoelharam, e as palavras dele subiam ao céu como incenso. Senhor, tem misericórdia de nós. Cura os enfermos, fortalece os fracos. Marcos fechou os olhos, pela primeira vez em meses, sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. Não era pelo cheiro, era pela esperança que começava a nascer. Depois do culto, a irmã Teresa o apresentou ao ancião João. Meu irmão está passando por uma prova difícil, ela disse baixinho. O ancião olhou para Marcos com olhos cheios de compaixão e colocou a mão em seu ombro. Deus não desampara os seus, filho. Você veio ao lugar certo. Aquelas palavras simples o confortaram mais do que qualquer remédio. Nas semanas seguintes, Marcos passou a frequentar os cultos com Ana. Não falava muito, mas ouvia. Aprendeu que na CCB não havia espetáculo, apenas adoração verdadeira. Os hinos cantados à capela falavam de confiança em Deus. Os testemunhos, dados de pé por irmãos comuns, contavam de milhares de curas, de famílias restauradas, de vidas transformadas. Um dia, um homem contou como havia sido curado de uma doença nos rins depois que os irmãos oraram por ele. Não foi o médico, foi Jesus, ele disse, com a voz embargada. Marcos sentia o coração bater mais forte a cada história. Mas a parosmia não melhorava. Pelo contrário, alguns dias eram piores. Ana, porém, não desistia. Vamos continuar orando, ela dizia, segurando sua mão. Até que em uma quarta-feira à noite, no culto de oração, Marcos decidiu se levantar. Tremendo, foi até a frente, onde o ancião e alguns irmãos estavam de joelhos. Eu preciso de ajuda, ele confessou com a voz quebrada. Não aguento mais esse cheiro. Não aguento mais me afastar da minha família. O ancião João pediu que todos se ajoelhassem. Então impôs as mãos sobre a cabeça de Marcos e começou a orar com uma fé que parecia inabalável. Pai Celestial, tu que criaste todas as coisas e conheces cada detalhe do corpo deste teu servo, toca-o agora. Remove esta aflição em nome de Jesus. Que ele sinta novamente o perfume da tua graça. Os irmãos ao redor repetiam amém e Marcos sentiu algo estranho. Não era o cheiro podre, mas uma paz que enchia seu peito. De repente, como se uma cortina fosse arrancada, o ar mudou. Marcos aspirou fundo e nada. Não o cheiro de podridão, não o mofo, não o queimado. Só o aroma limpo do ambiente, o cheiro suave da madeira dos bancos, o perfume discreto das flores no vaso sobre a mesa da Santa Ceia. Ele abriu os olhos, atordoado. Glória a Deus, alguém exclamou. Marcos levou as mãos ao rosto e chorou, não de dor, mas de alívio. O ancião sorriu.
Louvado seja o Senhor! Agora vá e coma com sua família. Celebre esta vitória. Marcos não precisou ser convidado 2 vezes. Naquela noite em casa, Marcos sentou-se à mesa com Ana e as crianças. Pela primeira vez em meses, ele provou a comida, um simples arroz com feijão e frango, e sentiu o gosto verdadeiro, sem náusea, sem rejeição. Sofia, com os olhinhos brilhando, perguntou: Papai, você tá bom agora? Ele a puxou para perto e cheirou seu cabelinho, inalando o cheiro de shampoo de criança, de infância, de vida. Estou, minha filha. Estou bom. No domingo seguinte, Marcos deu seu testemunho na igreja. De pé, como era o costume na CCB, ele contou como Deus o havia curado. Eu vim aqui desesperado, mas encontrei pessoas que oram de verdade. Não tem explicação médica, não tem lógica. Só tem uma coisa, a mão de Deus. Muitos irmãos choravam. Depois, ele e Ana participaram da Santa Ceia, partilhando o pão e o vinho com gratidão. Mais tarde, Marcos seria batizado nas águas, selando sua entrega a Cristo. Hoje, Marcos volta à padaria onde trabalhava. Os clientes estranham no início: onde você estava, Marcos? Mas ele só sorri e responde: Deus me deu uma segunda chance. Às vezes, quando passa pela congregação cristã no Brasil, ele para por um momento, olha para o prédio simples e agradece. Aprendeu que os milagres não acontecem onde há show, mas onde há fé. Que Deus não escolhe os perfeitos, mas os que o buscam com humildade. E sempre que sente o cheiro do pão saindo do forno, Marcos se lembra: a vida pode federa por um tempo, mas a graça de Deus cheira a esperança. Marcos voltou a amassar a massa antes do amanhecer, como fazia há anos, mas agora com um propósito diferente. As mãos que antes tremiam de desespero agora se moviam com calma, como se cada pão que saía do forno fosse uma oferta. Os fregueses notaram a mudança. Alguns até comentavam: esse pão tá mais gostoso, Marcos. O que você tá fazendo diferente? Ele apenas respondia: é o tempero da gratidão, meu irmão. Mas nem tudo era fácil. As noites ainda vinham com memórias da solidão e do vício. Uma madrugada, enquanto limpava a padaria, Marcos sentiu o cheiro do álcool vindo da rua, trazido pelo vento. O coração acelerou. Por um instante, a lembrança daquela sede doída quase o derrubou. Ele se apoiou na mesa, fechou os olhos e sussurrou: Senhor, não deixe eu voltar atrás. Foi então que ouviu passos no corredor. Era o pastor da Universal, que havia ido orar pela cidade naquela hora. O homem colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora, filho. Eles oraram juntos ali mesmo, entre os sacos de farinha, e a tentação passou como uma sombra que não resistiu à luz. Dias depois, Ana chegou correndo na padaria, o rosto iluminado. Marcos, vem rápido. A irmã que orou por você na igreja tá lá, ela quer te ver. Era Dona Maria, a senhora que havia intercedido por ele naquela noite de desespero. Ela abraçou Marcos com força e disse: Deus me mostrou você em sonho. Você tá de pé firme, e tem uma missão. Marcos não entendeu bem, mas guardou aquelas palavras. Uma semana depois, enquanto entregava pães numa comunidade carente, ele viu um jovem sentado na calçada, com o olhar vazio e uma garrafa na mão. Era como se estivesse olhando para seu próprio passado. Marcos parou o carro, sentou ao lado do rapaz e começou a falar. Não com sermões, mas com a verdade crua: eu já estive aí, irmão. Se você quiser, tem jeito. O jovem, chamava-se Lucas, olhou desconfiado, mas algo na voz de Marcos o fez ouvir. Como? Perguntou. Vem comigo domingão. Lá tem gente que ora e não desiste da gente. Lucas foi. E assim como Marcos, encontrou na Universal não apenas uma igreja, mas um lugar onde Deus escreve histórias novas. Hoje a padaria de Marcos não é só um negócio. É um ponto de luz. Ele contrata pessoas em recuperação, dá pão de graça para quem não tem, e toda semana leva um grupo para a igreja. As pessoas perguntam: por que você faz isso? Ele responde: porque alguém fez por mim. E porque Deus não salva a gente pra gente ficar parado. Ele salva pra gente ir atrás de quem ainda tá perdido. Ana, sua esposa, às vezes o observa do balcão, enquanto ele conta seu testemunho para mais um desconhecido. Ela sorri, porque sabe que aquele homem que quase se perdeu no álcool hoje é um pescador de almas. E o mais lindo é que ele nem precisa de redes. Basta um pão, uma palavra e a certeza de que onde há fé, Deus faz o impossível. Porque milagre não é só sair do fundo do poço. Milagre é subir e estender a mão para quem ainda está lá. E isso Marcos aprendeu, é o cheiro mais bom que existe, não só de pão quente, mas de vidas sendo restauradas. Um dia, enquanto Marcos distribuía os pães na porta da padaria, um homem magro, de olhar vazio, parou à sua frente. As mãos tremiam, as roupas estavam surradas, e o cheiro de álcool era forte. Tá sobrando algum? Perguntou com voz rouca.
Marcos reconheceu aquele desespero. Era o mesmo que já tinha sentido. Sem hesitar, entregou-lhe não só um pão, mas um abraço apertado. Vem comigo, irmão. Hoje você vai comer direito e ouvir uma palavra que vai mudar sua vida. O homem, que se chamava João, resistiu no início. Não preciso de igreja, não. Só queria um pão. Mas Marcos insistiu com a mesma paciência que alguém já tinha tido com ele. Deus não te chamou para ficar assim, João. Ele tem mais para você. E foi assim, entre um pedaço de pão e uma oração sincera, que João aceitou ir à Universal pela primeira vez. Dentro do templo, enquanto o pastor falava sobre restauração, João chorou. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio, como se, depois de anos, alguém finalmente enxergasse nele não um bêbado, mas um filho de Deus. Naquela noite, ele entregou a vida a Jesus. E Marcos, ao lado dele, sorria, porque sabia que aquele não era só mais um nome na lista de resgatados. Era mais um irmão que, como ele, iria se levantar e ajudar outros. Os dias passaram, e João começou a frequentar a igreja. Marcos o levou para trabalhar na padaria, ensinando-o não só a fazer pães, mas a ser um instrumento de Deus. Cada pão que a gente dá é uma semente, João. Um dia, essa semente vai brotar. E brotou. João, que antes mendigava, agora distribuía pães e testemunhava. Se Deus mudou minha vida, pode mudar a de qualquer um, dizia, com os olhos brilhando de uma fé que antes não existia. Ana, ao ver os dois juntos, Marcos e João, sentia o coração transbordar. É assim que Deus trabalha, pensava. Ele usa quem já foi quebrado para consertar outros. A padaria, que antes era só um negócio, virou um ponto de luz. Clientes que iam comprar pão acabavam ouvindo um testemunho. Alguns até aceitavam ir à igreja. E assim, sem campanhas caras ou palavras bonitas, vidas eram transformadas. Um domingo, durante o culto, o pastor chamou Marcos e João à frente. Esses homens são a prova de que Deus não desiste de ninguém, disse, enquanto a igreja aplaudia. João, emocionado, segurou o microfone. Eu ia morrer na rua, mas Deus me achou. E não foi com ouro ou fama, e foi com um pão e um abraço. A plateia chorava. Marcos, ao lado, agradecia a Deus por ter sido usado, mesmo sendo só um padeiro. Porque milagre não é só o que a gente recebe. Milagre é o que a gente passa adiante. E naquela igreja, toda semana, mais alguém descobria isso. Alguns chegavam arrastados pela vida, outros curiosos, outros sem esperança. Mas todos saíam sabendo uma coisa: se Deus mudou a vida de um homem que quase se perdeu no álcool e o transformou num pescador de almas, ele podia fazer o mesmo por eles. E assim, entre farinha, fé e muito amor, a história de Marcos e João se multiplicava. Porque quando Deus começa a agir, não tem fim. Cada vida restaurada vira uma nova história. Cada pão distribuído vira uma nova chance. E cada testemunho vira uma prova de que onde há fé, o impossível se torna real. Era uma terça-feira de manhã, e o cheiro de pão quente ainda tomava conta da padaria de Marcos. Mas naquele dia, algo era diferente. Enquanto amassava a massa, ele sentia o coração acelerado, como se Deus estivesse sussurrando algo em seu ouvido. De repente, o telefone tocou. Era a irmã Maria da Universal, com a voz trêmula de emoção. Marcos, você precisa vir agora. Tem um rapaz aqui que não aguenta mais. Ele chegou bêbado, chorando, dizendo que vai se matar. A gente tentou, mas ele não quer ouvir ninguém. Só fala no João, no seu irmão. Marcos largou tudo no mesmo instante. Não pensou duas vezes. Ao chegar na igreja, viu um jovem caído nos bancos, o cheiro de álcool forte, as mãos tremendo. Era Lucas, um conhecido da vizinhança, que já tinha sido amigo de João nos tempos ruins. Ao vê-lo, Marcos se ajoelhou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro. Lucas, meu irmão, eu já estive onde você está. Eu sei essa dor, mas olha para mim. Se Deus tirou João da lama e me deu uma nova vida, Ele pode fazer o mesmo por você. Hoje, Lucas levantou os olhos vermelhos, cheios de lágrimas e desespero. Não tem mais jeito, Marcos. Eu já vendi tudo, até a alma. Sua voz quebrou. Eu devoto à morte. Marcos não recuou. Ele segurou o rosto do rapaz com firmeza e falou com uma autoridade que só vem de quem já foi libertado. Então devolve para Jesus. Hoje é o dia da sua liberdade. E ali mesmo, entre soluços e orações, Lucas se entregou. Os irmãos da igreja o cercaram, impuseram as mãos e começaram a clamar. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um grito de guerra, de quem não aceita mais ver o diabo roubar uma vida. E então, algo aconteceu. Lucas começou a tremer. Não era o tremor do álcool, mas algo mais profundo, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De repente ele se levantou de um pulo, os olhos arregalados, e gritou. Saiu. Eu sinto que alguma coisa saiu de mim.
A igreja inteira explodiu em glórias. Lucas caiu no chão, mas dessa vez não era por fraqueza, era de joelhos, chorando, agradecendo. Ele ficou ali abraçado a Marcos, repetindo sem parar: eu quero ser livre. Eu quero ser como João. Eu quero servir a Deus. Naquela noite, Lucas dormiu pela primeira vez em meses sem o peso da culpa, sem o chamar do vício. E quando acordou, não sentia mais a vontade de beber. Era como se alguém tivesse limpado sua alma com água sanitária, tirando toda a sujeira. Os dias passaram, e Lucas não só deixou o álcool, como começou a ajudar Marcos na padaria. Todo dia, antes de abrir as portas, os dois oravam juntos, agradecendo por mais uma chance. E toda terça-feira eles iam juntos à Universal, levar outros que, como eles, achavam que não tinham mais saída. Um dia, uma mulher entrou na padaria, olhando desconfiada para os dois. Era a mãe de Lucas. O que vocês fizeram com o meu filho? Ela perguntou, com os olhos cheios d'água. Marcos sorriu e respondeu: nós não fizemos nada, dona. Foi Deus. O mesmo Deus que mudou a minha vida, que mudou a do João, agora mudou a do seu filho. E ele pode mudar a sua também. A mulher abaixou a cabeça e começou a chorar. Naquele momento, ela não precisou de muitas palavras. Basta ver o filho vivo, sóbrio, com um sorriso no rosto, para saber que ali tinha acontecido um milagre. E assim, a padaria de Marcos deixou de ser só um lugar de pão. Virou um ponto de esperança. Quem entrava para comprar uma broa, saía com uma palavra de fé. Quem chegava quebrado encontrava alguém que já tinha sido quebrado também, mas que agora estava inteiro em Cristo. Porque milagre chama milagre. E quando Deus começa, ele não para. A história de João virou a de Marcos. A de Marcos virou a de Lucas. E a de Lucas? Bem, essa ainda estava só começando. Mas já tinha um final feliz garantido. Porque onde a fé, o impossível não existe. E na Universal, todos os dias, alguém descobre isso. A história de Lucas era diferente, mas a dor era a mesma. Ele tinha apenas 22 anos quando chegou à igreja, arrastado pela irmã depois de mais uma noite sem dormir, o coração apertado pela culpa. Havia feito coisas das quais se envergonhava, escolhas que o afastaram da família, amigos que tinha perdido pelo caminho. Mas o pior não era o passado. Era o vazio que sentia, como se nada mais fizesse sentido. Na primeira reunião, ele tentou se esconder no fundo, de cabeça baixa, mas não conseguiu escapar do olhar da obreira que se aproximou. Filho, Deus não olha para o que você fez. Ele olha para o que você pode ser, ela disse, colocando a mão no ombro dele. Lucas sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de si mesmo. E quando o pastor começou a orar, foi como se aquelas palavras fossem só para ele. Hoje é o dia da sua liberdade. O que te prendeu até aqui não vai te levar adiante. Ele não chorou na hora. Nem sentiu um alívio imediato. Mas algo dentro dele mudou. Talvez fosse a esperança, pequena como uma semente, mas teimosa. Lucas voltou. E voltou de novo. Cada reunião era uma batalha entre a voz que dizia, você não merece, e a outra, mais fraca no começo, que sussurrava, Deus te ama assim mesmo. Até que uma noite, durante um culto de libertação, ele sentiu como se uma corrente se rompesse. Não houve trovões nem visões. Só uma certeza, ele não estava mais sozinho. No dia seguinte, acordou com um desejo que não sentia há anos, o de viver. Não apenas existir, mas construir algo. E foi assim que, com a ajuda dos irmãos da igreja, ele começou a trabalhar na construção civil, aprendendo o ofício com um mestre de obras que também tinha sido restaurado por Deus. Os meses passaram, e Lucas não era mais o mesmo. O vício que o dominava havia se ido. As noites em claro viraram madrugadas de trabalho, suor e oração. Ele até começou a levar seus antigos amigos para a igreja, alguns resistentes, outros curiosos. Se Deus mudou um cara como eu, pode mudar qualquer um, dizia, com a simplicidade de quem viveu o milagre. E então veio o dia em que ele subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para dar um testemunho. Com as mãos trêmulas e a voz embargada, contou como tinha chegado ali quebrado e como, aos poucos, Deus foi juntando seus pedaços. Quando terminou, o auditório explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o que Lucas nunca esqueceu foi o abraço do pastor depois. Isso aqui não é o final. É só o começo. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna. E na Universal, todas as segundas-feiras, todas as quartas, todos os domingos, tem alguém descobrindo que a história não acabou. Tem sempre uma página em branco esperando pela caneta de Deus. E ele adora escrever finais felizes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Ana ligava o rádio no carro e ouvia pela primeira vez um depoimento que fazia seus olhos encherem d'água. Se Deus fez por eles, ela pensou, apertando o volante com mais força. A estrada à frente era longa,
Mas pela primeira vez em anos, Ana sentiu que não estava sozinha na viagem. Porque quando a fé começa a andar, os milagres vêm correndo ao encontro. E essa história? Essa ainda estava só engatando a primeira marcha. O milagre de Ana. Ana estacionou o carro em frente à Universal, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As lágrimas que antes eram de dor agora brilhavam como sementes de esperança. Dentro do templo, as mãos tremiam enquanto ela escrevia seu pedido no papel: Senhor, cura meu filho. Eu não aguento mais vê-lo sofrer. Dobrou-o com cuidado e o depositou no altar, como quem entrega o último fio de uma corda partida. Naquela noite, enquanto orava, lembrou-se das palavras do depoimento no rádio. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você, Ele te muda para você mudar as circunstâncias. E algo dentro dela se mexeu. Não era mais a desesperança, mas uma certeza quieta, como o nascer do sol depois da tempestade. 3 dias depois, o médico olhou para os exames de Lucas, franziu a testa e olhou novamente. Os nódulos que antes sufocavam seus pulmões haviam diminuído. Isso não faz sentido, murmurou. Mas Ana sorriu porque ela já sabia, milagres raramente fazem sentido para a lógica. Eles são escritos com a tinta da fé, em páginas que só Deus vê antes de revelar. Lucas melhorou. Não de uma vez, não sem luta, mas como um rio que, depois da seca, volta a correr devagar, ganhando força a cada dia. E a Ana? Ela se tornou outra mulher. Não porque a dor tinha desaparecido, mas porque havia aprendido que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de caminhar mesmo com eles. A lição? Milagres não são só os finais felizes que pedimos, são as transformações que acontecem em nós enquanto esperamos. Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco. E às vezes o maior milagre não é o que muda à nossa volta, mas o que nasce dentro da gente. Uma esperança que não desiste, um amor que persiste, uma fé que vê o invisível. Porque no fim, a história de Ana não era sobre um pedido atendido. Era sobre uma mulher que descobriu que mesmo quando a estrada é longa, nunca se está sozinho na viagem. E isso, meu amigo, é um milagre que não acaba.